Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo no meu canal e nesse vídeo eu vou fazer algo inédito na história desse canal, que é responder os comentários que vocês mesmos fazem aqui nos vídeos, beleza? Claro que eu selecionei alguns e talvez pode ser a sua pergunta, o seu comentário. Então assiste esse vídeo até o final e vem comigo. Então vamos lá, galera. Sem enrolação, a gente vai para a primeira pergunta, tá bom? Eu vou ficar aqui olhando pro lado, porque eu tô com as perguntas ali. Aí eu olho aqui e falo aqui, beleza? Então, tudo certo. Então vamos lá. Primeira pergunta é do Du Moda e Arte. Então vamos lá. Não pode quebrar o paralelo em 90 graus? O correto é cravar assim? Essa pergunta ele fez num vídeo onde eu ensino um passo a passo para você aprender o box jump, né? Ou perder o medo. Então por isso ele fez essa pergunta, porque no vídeo eu dou um pulo, eu dou um salto e eu não quebro o paralelo, eu pulo com os joelhos semiflexionados. Por isso ele fez essa pergunta, né? Se não pode quebrar o paralelo de 90 graus e se o correto é cravar assim. E não tem na verdade uma regra em relação a isso. Você tanto pode quebrar o paralelo quanto não. Isso é indiferente. O que vai definir se o movimento do box jump é válido é se você saltar e colocar os dois pés simultaneamente em cima da caixa e terminar com o corpo totalmente estendido, tá bom? Mas aí eu vou fazer um comentário, tá? E aí é minha opinião em relação ao exercício. Claro, isso depende de pessoa para pessoa e se você tem a capacidade de executar o que eu vou dizer. Se você consegue saltar na caixa ao ponto de recepcionar, né, de você aterrissar com os joelhos semiflexionados, é melhor porque você não vai precisar fazer toda a extensão de joelho e quadril para finalizar o movimento. Em algumas pessoas, né, quando estão aprendendo ou começando a saltar, às vezes ela não tem tanta potência, então ela pula com o quadril bem próximo do calcanhar, então fica bem agachadinho. Só que é porque ela não consegue saltar mais alto, tá bom? Então nesse caso, se você consegue, eu recomendo pular, tá? A ponto de você aterrissar com os joelhos semiflexionados e marcar a extensão, tá bom? Já agora, em relação ao box jump over, um comentário a mais aqui, eu já recomendo que você agache com o quadril mais próximo do calcanhar, ou seja, quebrando o paralelo. Isso porque você vai conseguir fazer como se fosse uma mola com o seu corpo, né? E esse efeito mola vai te dar impulso para cair do outro lado. Então, se você for fazer o box jump over touch and go, é uma forma de você fazer e usar a sua própria naturalidade, tá? O seu recurso, fazendo esse efeito mola para você cair de um lado para o outro, enfim. Beleza? Então, respondida essa pergunta. Segunda pergunta é da Letícia Alves 9767. CrossFit me deixa confusa. Clean é a mesma coisa que squat clean? Então vamos lá, não é só você não, essa pergunta é muito comum, tá bom? E até por isso que eu fiz um vídeo explicando todas as variações do clean, tá? Se você clicar aqui no card, você vai ter acesso a esse vídeo onde eu explico no detalhe. O vídeo foi tão bom, mas tão bom que eu consegui vender um curso só com esse vídeo no Instagram sem investir R$1 em anúncio, tá? Então assiste esse vídeo daqui a pouquinho. Presta atenção aqui, tá bom? Se quiser se aprofundar, vai pra lá. Então vamos lá. Em relação ao clean. O clean nada mais é do que você tirar a barra do chão e levar até o seu ombro em um único movimento. Beleza? Então isso é o clean. Tá, Fernando, mas tem power clean, tem squat clean, tem muscle clean e etc. Tem hang squat clean, tal. Então vamos por parte. O movimento clean é definido por barra do chão até o ombro. Porém, quando você quer especificar uma recepção, tá? Ou seja, recepção é quando você coloca a barra no ombro. Se quiser deixar específico algo, você coloca a palavrinha anterior. Então, por exemplo, squat clean está sendo específico que você tem que fazer o clean, ou seja, colocar no ombro, recebendo ela agachado. Power clean está sendo específico que você vai tirar a barra do chão, vai colocar no ombro com os joelhos semiflexionados. Nesse caso não pode quebrar o paralelo. Muscle clean, você vai tirar a barra do chão,
Vai colocar no ombro, na força, muscle de músculo, entendeu? Então você puxa, fazendo mais força, coloca nos seus ombros, tá? Sem nenhuma flexão de joelho ou quadril. Ou seja, essa nomenclatura squat clean, power clean, muscle clean, é quando você quer fazer algo específico, seja para fins educativos, tá? Ou, no caso do CrossFit, né, tem a própria descrição, tem treinos que é especificamente squat clean. Nesse caso, tem que fazer esse movimento. E quando estiver somente o clean, tá lá, 7 cleans para fazer. Aí tanto faz se você vai fazer em squat, se você vai fazer em power, se você vai fazer em muscle, porque não está específico, entendeu? E aproveitando, né, para deixar mais completa essa resposta, quando for hang, significa que você tem que tirar a barra do chão, levar a barra em qualquer altura entre o seu joelho e o seu quadril e colocar até o ombro, beleza? De que maneira? Depende. Se for hang clean, tanto faz. Você pode quebrar o paralelo, você pode pegar em power, você pode fazer em muscle, tanto faz. Agora, se for hang squat clean, é obrigatório você quebrar o paralelo. Se for hang power clean, você não pode quebrar o paralelo, você tem que fazer num ângulo de até acima de 90 graus, né? Uma semiflexão de joelho. Beleza? Ficou mais fácil de entender? Como eu falei, tem um vídeo lá no card que tá no detalhe, na lousinha, vale bastante a pena. Bom, e a terceira pergunta agora ela é especial, ela é um pouquinho mais comprida, tá? Mas eu vou falar porque existe muito preconceito em relação ao cross, então acho muito pertinente essa pergunta estar aqui. Então presta atenção. Tenho 50 anos e comecei o CrossFit há 3 meses. Gosto demais, porém acho pesado. Sempre fiz funcional, gosto demais de ser desafiada e me lasco toda, pois é pesadão. O que você acha sobre a minha idade e o CrossFit? Tá tudo bem, tá? Essa pergunta já tá respondida. Me dá uns conselhos, continuo ou abandono? Não é pra minha idade, fala aí. Obrigada. Então vamos lá, Kelly. Teve bastante pergunta em um comentário só. Então, vale ressaltar que tem uma pessoa que fez um comentário aqui sem fundamento nenhum, mas vamos lá. Seguinte, o cross, ele é 100% adaptável. Existe sim, um dos pilares do cross, uma das características é a alta intensidade. Porém, a alta intensidade é relativa, tá bom? O que é difícil para você tem que ser difícil para você e não difícil para a pessoa mais condicionada do seu box e você querer fazer aquilo, tá? Em outras palavras, a sua intensidade ela tem que ser ajustada para aquilo que você consegue. Você consegue até aqui? Então tem uma linha tênue entre o seu limite, superar o seu limite do que você consegue ou superar o seu limite a ponto de você não conseguir fazer. Isso é um dos pilares do cross, inclusive isso é uma dos principais responsáveis por cross gerar tanta adaptação, dar tantos resultados. No entanto, o que é mais importante numa aula é você ter controle não do movimento nem do seu corpo em si, tá? É claro que isso é importante, mas o que é principal e fundamental é você ter controle do seu ego. Porque como você mesmo comentou aqui na sua mensagem, nos comentários, você gosta de ser desafiado e se lasca toda. Então, qual é o sentido de você fazer algo do qual você sabe que você vai fazer e se machucar? Aí a gente perde o propósito da modalidade, sendo que o cross em nenhum momento ele foi criado para lesionar alguém, para machucar alguém, porque se fosse isso, todos os alunos do cross, todas essas pessoas que defendem o cross nas redes sociais, seriam o quê? Sadomasoquistas ou estariam recebendo para defender? E não é verdade, tá bom? O cross ele é muito bom, ele é ótimo, ele é 100% adaptável. Eu tive alunas com mais de 60 anos de idade, eu lembro da Dona Helena, subia na corda, fazia burp, fazia um monte de coisa, só que tinha algumas coisas que ela não fazia, tá? Ela tinha um incômodo no ombro crônico, tá bom? Então ela tinha limitação de movimento que levasse a barra sobre a cabeça. Então em treinos que tinha, por exemplo, overhead squat, ela não conseguia manter a barra sobre a cabeça. Então eu adaptava o treino para ela. Qual que é o princípio básico do overhead squat? É agachar com a barra sobre a cabeça.
Se a barra sobre a cabeça incomodava, eu fazia duas coisas. Ou eu trocava por um PVC, para ela ter uma variação de estímulo sem sobrecarga, mas em outros casos, se a proposta era intensidade, ao invés de eu fazer ela agachar com PVC, eu colocava no back squat com a barra nas costas ou no front com a barra na frente, tá bom? É verdade. Então assim, o mais importante do cross não é você deixar de se desafiar, mas se desafiar dentro das suas condições. E aí, para finalizar, eu recomendo que você procure um local que tenha um coach experiente, sobretudo um coach que saiba ter um olhar individualizado para você, tá? Porque a experiência não está relacionada a tempo. Eu conheço inúmeros box com coaches de anos e anos, ou seja, muito tempo no mercado, mas que são loucos. A galera tá vendo que o movimento tá ruim, fala isso aí, vai, continua, tá certo, coloca mais, tal. E isso não é ser coach, isso não é ser um treinador. Antes de tudo, a gente tem que se preocupar com o ser humano e ser humano nesse sentido. E no meu papel, né, na minha intenção, e o meu box ele carregava muito essa cultura, era um ambiente muito mais para saúde, voltado para saúde e ambiente familiar. Então, eu recomendo que você procure um local que tenha características de ensino, tá? A CrossFit, ela preconiza demais o ensino. Então, se você puder, que seja um box filiado à CrossFit, se você puder, tá bom? Mas às vezes na sua cidade não tem um box filiado à CrossFit. Mas isso não quer dizer que o treinador seja ruim. Às vezes ele tem o curso da CrossFit e ele só não filia por questões financeiras, tá? Porque é caro para você pagar aí no ano, né, no Brasil, enfim, a gente recebe em real, paga em dólar, embora teve alguns ajustes, mas de qualquer maneira, tá bom? Se puder, procura um box de CrossFit, porque é como se fosse um selo, entre aspas, bem entre aspas, um selo de qualidade, mas não uma regra de qualidade, sacou? Bom, galera, é isso aí, respondi essas 3 perguntas aqui, tá? Me aprofundei um pouco mais para poder dar a melhor resposta e explicação. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo e querem que eu faça mais, responda mais perguntas, ou respondendo os haters aqui, porque sempre tem gente para falar besteira, né? Enfim, deixa nos comentários, tá bom? E aproveito para convidar você para se inscrever no meu canal, tá bom? Se inscreve porque isso me ajuda demais. E se você quiser continuar vendo conteúdos sobre o cross-training, sobre a modalidade, sobre treino, ó, assiste esses vídeos que eu tenho certeza que você vai se entreter, vai adorar, tá bom? Tamo junto, valeu, galera! Primeira pergunta, não é do